Mas ela herdou um reino muito problemático. Os ancestrais de Cleópatra, os Ptolomeus, ficaram neutros enquanto Roma conquistava todo o Mediterrâneo. Na verdade, o Egito era um grande fornecedor de grãos para Roma. O Egito de Cleópatra é uma das grandes potências do mundo mediterrâneo. Mas, na época de Cleópatra, estava ficando muito claro que o poder dominante era de Roma. O pai dela tinha sido colocado no trono com a ajuda romana, e depois de sua morte, Cleópatra deveria reinar com seu irmão mais novo. Naquele momento, Júlio César navegou pelo Grande Farol e entrou no porto de Alexandria. É a chance de Cleópatra pleitar seu próprio trono, caindo nas graças de César. Ela tinha muito a oferecer, incluindo o único grande tesouro real que os romanos ainda não tinham saqueado. Ela precisaria se manter ao lado das pessoas mais poderosas de Roma para manter a independência do Egito, mas também para garantir a sua própria posição. E se ela errasse, não só a própria posição dela como faraó estava em jogo, mas a independência do Egito dentro do mundo mediterrâneo. César coloca Cleópatra no trono do Egito, mas 4 anos depois ele é assassinado, e Roma embarca em outra guerra civil. Como se não fosse ruim o bastante, novos dados científicos sugerem que Cleópatra logo estava lidando não só com um pesadelo nas questões externas, mas também com uma crise em casa, no Egito. E esta crise doméstica teve sua origem do outro lado do planeta. A grande prova pode ser encontrada enterrada no gelo ártico da Groenlândia. Quando o assunto é entender os climas mediterrâneos, os historiadores se concentram no ambiente específico do Mediterrâneo e no que impulsionam as mudanças no sistema mediterrâneo. Mas sabemos que existem fatores globais que impulsionam mudanças climáticas no Mediterrâneo. E um dos maiores são grandes erupções vulcânicas em algum lugar do mundo. Este é o hidrogeólogo Joe McConnell. Acho que vamos fazer umas 5 ou 4 sessões diferentes. Está tudo em boas condições? Eu espero que sim. Tá Veremos. Ele começou sua vida profissional na indústria petrolífera, mas seu amor pela geologia e arqueologia o fez mudar de carreira. Este é o gelo GISP-2. GISP-2 é o núcleo de gelo de Greenland Ice Sheet Project 2. Hoje ele comanda o laboratório do gelo aqui em Reno. O nosso laboratório aqui, ele é o único no mundo. A combinação de instrumentos e a sofisticação da nossa abordagem são diferentes. Podemos analisar 1 metro de gelo em cerca de 20 minutos e temos um registro contínuo à medida que flui para diferentes sistemas analíticos. Antigamente, para fazer tudo o que fazemos aqui, você teria que ter vários núcleos de gelo só para isso. Vamos colocar ele no suporte. E, quando estivermos prontos, vamos deixar este pedaço de gelo descer suavemente na placa de derretimento e começar a análise. No gelo, existe um registro do ambiente de antigamente. A ideia é, se pudermos analisar a química por trás dele e se pudermos datar bem, podemos começar a tentar entender como o ambiente mudou de secas, de períodos úmidos, de vulcões e assim por diante. A tecnologia de alta resolução do Joe significa que a análise dele pode desvendar os segredos dos núcleos de gelo como nunca antes. Para mim, a parte empolgante é encontrar alguma coisa que ninguém nunca encontrou antes. De verdade, como cientista, é muito divertido. Joe queria ver se essas técnicas poderiam detectar evidências de uma erupção vulcânica que ocorreu na época do assassinato de Júlio César em 44 a.C. Nós estávamos muito interessados em tentar entender este evento um pouco melhor. E talvez, por ser um momento importante na história, se houve um impacto climático ou talvez um potencial impacto climático. Usando suas análises, conseguiram detectar um grande pico de enxofre, confirmando evidências de uma grande erupção vulcânica. Mas mais do que isso, também estava preso nos núcleos de gelo o piroclasto ou cinzas vulcânicas, que eles puderam ligar a um vulcão em especial. Ele teve uma correspondência espetacular, quase inequívoca, com o vulcão chamado Okmok, no Alasca. Ele fica nas Ilhas Aleutas, 55 graus ao norte, algo assim. Foi uma enorme erupção que datamos de 43 AEC em janeiro. Sabemos a estação por causa dos registros, então ele entrou em erupção em janeiro, fevereiro, de 43 AEC.
Por sabermos a localização, sabemos em que estação foi. E podemos fazer modelagem climática muito mais detalhada do que normalmente poderia fazer. E assim investigar, avaliar, especular sobre os impactos no Mediterrâneo. Grandes erupções vulcânicas, como do Okmok, injetam gases de enxofre na estratosfera, que são então convertidos em aerossóis de sulfato. Isso é importante, e a razão é porque os aerossóis de sulfato são muito brilhantes, eles são muito reflexivos. Então, a radiação solar atinge a estratosfera a 30 quilômetros de altura e atinge a camada de aerossóis de sulfato vulcânico e ela é refletida de volta ao espaço. É como um guarda-chuva. Assim, a Terra é protegida de muita radiação solar e é por isso que ela esfria. Basicamente, nós achamos que isso causou o fracasso das monções da África Oriental. A monção africana é uma das principais fontes de chuva que segue para o Nilo, inundando o delta e fertilizando a terra que produz o suprimento de grãos do Egito. Crucialmente, os dados de Joe apontam que a erupção de Okmok ocorreu nos meses antes das monções. E sabermos em que estação foi a erupção também é importante, porque as inundações do Nilo são nos meses de verão. E se temos uma erupção em julho, de um ano especial, ela não vai afetar a inundação do Nilo, porque o Nilo já está inundado. Mas se a erupção acontece em janeiro ou fevereiro, ela tem tempo suficiente para impactar as monções, o impulsionador do sistema do Nilo no verão seguinte. Um dos maiores eventos climáticos dos últimos 2.500 anos. As condições climáticas extremas trazidas por este evento afetam a todos. Mas agora, Roma tem um enorme e diversificado portfólio de terras e recursos. Poderia suavizar o golpe e se recuperar rapidamente. Forçada a escolher um lado nas guerras civis de Roma, Cleópatra sai em busca do galante Marco Antônio. Ele já foi o braço direito de Júlio César e agora está no controle de grande parte do Oriente. O destino e a fortuna dela agora estão ligados ao dele. Controlando um Egito rico com um bom fluxo do Nilo e boa agricultura, eu acho que podemos afirmar que poderia ter mudado o jogo no Mediterrâneo, porque as fontes de grãos do Egito são tão fundamentalmente importantes para o Mediterrâneo, incluindo Roma. Mas não era destino. Os recursos combinados de Antônio, Cleópatra e do Oriente não foram páreo para Otávio, a Itália e o Ocidente. Antônio usa a saída romana e se mata. O destino de Cleópatra e do Egito está selado. Agora, Roma é o novo império mediterrâneo e Otávio será seu novo imperador, Augusto. Cleópatra determina seu próprio destino: morte por veneno. É o ano de 30 a.C. E com Cleópatra morta, o mundo mediterrâneo todo, dezenas de milhões de pessoas, está conectado pela primeira vez sob o comando de Roma. Eu acho que temos de tratar Roma como um caso muito especial na história política, que conseguiu resolver os problemas que todos os estados enfrentaram no primeiro milênio antes de Cristo, só que Roma os resolveu melhor, portanto, de certa forma, ganhou. E a resposta, é claro, é a cooperação em certa escala. A cooperação humana é muito importante. E para Joe Manning, a cooperação também é a chave para entender as lições do passado. Eu espero que trabalhemos de forma diferente. Cientistas sociais, humanistas, arqueólogos, historiadores, todos trabalhando juntos em torno do mesmo assunto. Eu acho que vamos reaprender essa lição, que é uma lição que os antigos conheciam bem, que precisamos do ambiente natural para sobreviver. Somos dependentes dele.
Nós temos que cuidar dele. A ciência é boa demais para ser ignorada. Ilustrando História. Não é comum encontrar na história alguém que possua uma grande capacidade científica e criativa aliada a um perfil empreendedor. Mas foi esta combinação que se deu com um dos maiores inventores que a humanidade já viu. O americano Thomas Edison, que além de brilhante inventor e cientista, foi um empresário de grande visão. Ele nasceu em 1847 numa família de classe média no estado de Ohio e só frequentou a escola por 3 meses de sua vida. Seu professor dizia que ele era disperso, confuso e incapaz de aprender, e por isso acabou obrigado a estudar em casa. E em casa, Edison, com a ajuda da mãe, pôde estudar o que realmente lhe interessava e lia todos os livros de ciências que podia. Aos poucos, montou um laboratório químico no sótão de sua casa e lá fazia pequenas experiências científicas. Aos 12 anos, começou a trabalhar como vendedor de doces e jornais nos trens e acabou conhecendo uma máquina fascinante nas estações por onde passava: o telégrafo, que transmitia mensagens a longas distâncias. Edison se interessou tanto por aquela máquina que aos 15 anos conseguiu um emprego como telegrafista e foi aproveitando este seu conhecimento que em 1870, já morando em Nova York, construiu um telégrafo para a transmissão automática de cotações da Bolsa de Valores. Ao oferecer a invenção a uma poderosa empresa, conseguiu vendê-la por $40 mil, bem mais do que os 3 mil que esperava ganhar. Mas a maior invenção de Thomas Edison foi a lâmpada elétrica incandescente. Na verdade, a lâmpada já existia, mas ninguém havia conseguido criar um filamento que ficasse aceso por mais do que alguns segundos. E foi a conhecida perseverança de Edison que fez a diferença. Após 4 anos de centenas de tentativas, Thomas Edison e sua grande equipe apresentaram ao mundo uma lâmpada que conseguia ficar acesa por aproximadamente 45 horas, utilizando um filamento de algodão parcialmente carbonizado. A noite nunca mais seria a mesma após a lâmpada de Thomas Edison. E ele criou também outras invenções que revolucionaram a vida moderna. Foi Edison que criou o primeiro gravador de voz da história, o fonógrafo, e criou também um microfone com pedrinhas de carvão que é utilizado até os dias de hoje nos telefones. O cinema também tem muito a agradecer a ele. Foi Edison que inventou o que poderíamos chamar da primeira câmera de filmagem da história, o cinematógrafo, que registrava cenas em movimento. Depois, estas mesmas cenas eram visualizadas em outra máquina, o cinetoscópio. Ao final de sua vida, ele tinha mais de 2.300 patentes de invenções em seu nome. Thomas Edison iluminou o nosso mundo com sua lâmpada elétrica, mas ainda mais com suas inúmeras ideias e criações. Esta faixa horária é um oferecimento de ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Há 12 mil anos, a natureza libertou a Terra das garras de uma era glacial. Desde então, domamos o deserto, criamos tecnologias pioneiras, construímos cidades, nações e impérios. Enquanto os cientistas de hoje correm para entender o enorme impacto que temos no nosso planeta, nós abrimos uma nova janela surpreendente para o nosso passado. Uma nova doença aterrorizante varre o mundo. Era um
símbolo do apocalipse. Saltando de continente em continente ao longo de rotas comerciais, ela se espalha rapidamente em cidades densamente povoadas, deixando milhões de mortos. As pessoas vinham do mundo todo aqui para Roma e não tinha nenhum conceito de contágio. Esta pandemia não é um fenômeno do século XXI. É uma praga antiga que dizimará uma civilização que até agora teve a natureza ao seu lado. Este foi o estágio transformador na história humana. Tudo certo. Estamos na câmera A. Kyle Harper dedicou sua carreira ao estudo da Roma Antiga. Kyle Harper, tomada 1. Eu me apaixonei pela história dos romanos. Eu acho que eles foram uma das civilizações mais fascinantes e historicamente importantes de todas. É uma daquelas culturas que as pessoas voltam para conhecer geração após geração. O que torna os romanos tão extraordinários é a longevidade da civilização. Eles construíram uma república e um império que perdura já por séculos. Sua habilidade de administrar um império enorme é um dos feitos políticos mais extraordinários da história. Kyle é da nova geração de historiadores que usa a ciência para reexaminar o passado. Seu trabalho é revelar como os romanos moldavam e eram moldados pelo mundo natural. O mundo deles era muito diferente do nosso. Os romanos não tinham uma indústria de combustíveis fósseis, não tinham ciência biomédica. De certa forma, as sociedades deles eram mais expostas e mais vulneráveis às mudanças ambientais e aos desafios do mundo natural. Novas descobertas estão reescrevendo um dos maiores dramas da história: o declínio e a queda do Império Romano. Para os romanos que vivem no segundo século da era atual, a noção que o império deles poderia entrar em colapso deve ter parecido impossível. Durante 200 anos após a ascensão de Augusto, o primeiro imperador de Roma, em 27 a.C., o império se deleitou com uma era de ouro. É uma era com paz e prosperidade tão sem precedentes que os próprios romanos a chamam de Pax Romana, a paz romana. O governo romano baniu a guerra para fronteiras distantes. É o ano de 150 d.C. Um violento costume romano continua a ser abraçado pelas pessoas em todo o império. Como aqui em Pérgamo, no que hoje é a Turquia moderna. Observando das laterais está um jovem médico, Cláudio Galeno. Como médico, ele incorpora a ciência e o conhecimento do leste de língua grega. Mas ele aprende seu ofício suturando gladiadores feridos em um anfiteatro romano. Aqui, onde dois mundos se encontram, Galeno é a nossa testemunha dos momentos cruciais da história do Império. Os escritos de Galeno nos dão uma visão diferente para as vidas e as mortes romanas do desfile habitual de imperadores e batalhas. Dentro deles estão escondidas pistas preciosas para o destino final de Roma e seu império, ao qual agora podemos acrescentar descobertas da ciência moderna de ponta. No segundo século, as fronteiras do Império Romano se estendem do Oriente Médio ao Oceano Atlântico. Cerca de 70 milhões de pessoas, talvez um quarto da população mundial, estão agora sob seu comando.
Mesmo para os padrões modernos, é uma conquista impressionante. A marca de Roma no mundo não é vista apenas em magníficos monumentos que ainda podemos ver hoje. Ela pode ser encontrada em alguns lugares improváveis, como Nevada. Joe McConnell é hidrogeólogo. Ele estuda gelo antigo, extraído dos resíduos congelados da Groenlândia. Olá. Esta amostra de gelo é de 1.328 metros de profundidade. Essas são amostras longitudinais cortadas de um núcleo de gelo cilíndrico de cerca de 12 centímetros de diâmetro. As lâminas da serra estão definidas para 3,4 por 3,4 centímetros. Esse é o tamanho que queremos, então vou cortar um pouco dele. Cada um dos núcleos de gelo do Joe é uma janela para o passado. História congelada no tempo. Como vão as coisas? Tudo bem, eu tô começando agora. Está aquecendo tudo? Estou. O ICP-MS tá bom? Tá sim. Joe e sua equipe estão procurando evidências deixadas pelo Império Romano. E isso significa procurar chumbo. A beleza do chumbo é que ele é muito escasso, é muito raro no ambiente. Mas os humanos, especialmente na nossa fundição de prata e mineração, produziram muito. Você pode pegar a poluição de chumbo e produção de prata e quase igualar os dois. Joe está procurando chumbo da Península Ibérica, que hoje compreende a Espanha e Portugal, onde as minas de prata de Roma estavam concentradas. Só precisamos colocar as bombas para funcionar. As minas na Ibéria têm minério de galena, por isso tendem a ter muito chumbo. Então, para cada grama de prata produzida, teria que ser produzida cerca de 10.000 gramas de minério de chumbo. Muito disso foi para a atmosfera e por isso que vemos uma poluição de chumbo tão forte, associada à mineração ibérica. Mas o trabalho de Joe é muito mais do que isso. A prata espanhola foi a pedra angular da cunhagem romana e o aumento da produção é um indicador de crescimento econômico. Tenha cuidado, para ter certeza de que está bem limpo. Se ele encontrar chumbo, pode acompanhar o desempenho de toda a economia romana. Vamos colocar no suporte e vamos deixar o gelo descer suavemente na placa de derretimento e começar a análise. A partir de 30 AEC, os últimos dias da República Romana, em 27 AEC, Otávio foi nomeado primeiro imperador e ocorre a troca oficial de república para império. Cerca de 10 ou 12 anos depois, ocorre um grande salto na poluição por chumbo. E esse salto teve 4 picos em uma década, mais ou menos. A análise de Joe fornece provas científicas de um longo boom econômico de séculos, que acompanha precisamente os anos da Era de Ouro do Império Romano. Uma era em que Roma chegou ao resto do mundo. Tem um grande tráfego, com grande comércio. Prata fluindo para as Índias, vindo do mundo romano, e mercadorias indo para o Mediterrâneo via Egito. O nível de riqueza proveniente do comércio é absolutamente enorme, em uma escala diferente da que era conhecida. Podemos ter uma noção do tamanho da escala em que os romanos poderiam operar em Las Medulas, no norte da Espanha. Uma estranha vista de ravinas profundas e pedras de altura impressionante. Notavelmente, este não é um trabalho paciente da Mãe Natureza. Estas são as cicatrizes da mineração romana em busca de outro metal precioso, ouro. Para abrir uma nova lavra a céu aberto, primeiro eles precisariam cavar uma série de poços e túneis que se cruzavam entre eles em ângulos retos. E para fazer intencionalmente com que tudo desmoronasse e abrisse a mina. A força para abrir a montanha veio da água trazida para cá em uma rede de aquedutos de mais de 80 quilômetros de distância e armazenada em reservatórios, sendo que o maior tinha capacidade para 18 milhões de litros.
A água descia pelas encostas da lavra a céu aberto e levava todos os detritos soltos que estivessem ali. Plínio, o Velho, que descreve em detalhes essa técnica, se refere a ela como o ruina montium, a destruição das montanhas, porque, na verdade, você acaba com uma face inteira da montanha ou de uma colina completamente erodida. O famoso autor Roald Dahl disse que a vida é mais divertida se você jogar. Quem criou estas maravilhas e de onde surgiram? Contratou um cientista de foguetes para garantir que esses carros poderiam correr e ter o desempenho de um carro de verdade. Durante 2 semanas, se delicie com as histórias dos seus brinquedos favoritos. Especial Brinquedos, sexta, no History 2. Vai ficar lindo esse daí. Bora gravar? Vambora. Gente, gravando. Jingle bells, jingle all the way. Semear a paz na terra é tudo que eu sonhei. Jingle bells, jingle all the way. Quero amor vencendo a guerra, é o que sempre acreditei. Vem que agora é hora, bora celebrar. Homenagear Jesus, fazer a luz brilhar. Não importa o sexo, a cor, raça ou religião. Deixa a porta aberta do seu coração. Jingle bells, jingle all the way. Vem cantar essa canção, vem me dar tua mão. Vamos juntos, já é tempo de acreditar. De espalhar a boa nova, não dá pra esperar. Natal tá no coração da gente. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e recebe o dinheiro antecipado ou agendado. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em 1 minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Ao fim de cada ano, ganhamos 365 novas chances de rever e abraçar velhos amigos. Você consegue, Tchan. Começar novos hobbies. Ai, meu Deus! Viajar mais. Explorar o desconhecido. Viver o novo e recomeçar. São 365 novas chances de fazer história. E só isso já fez todo dia valer a pena. No History 2. Em algum ponto da história, alguém teve uma pequena grande ideia para vencer um obstáculo. E desde então, vencemos desafios em nossa jornada evolutiva. E rompemos limites que antes eram impossíveis. No History 2, celebramos a genialidade humana. Patriotismo, democracia, diversidade. Acompanhe o ex-presidente Bill Clinton em uma maratona de 2 semanas, revisitando o panorama econômico e social que influenciou a política dos Estados Unidos durante os últimos 7 anos. O lobo do extremismo está sempre aguardando às nossas portas e pode ser tentador para alguns políticos alimentá-lo em benefício próprio. A presidência dos Estados Unidos por Bill Clinton. Maratona, domingo, às 9h10 da noite, no History 2. Vivemos em uma era cheia de avanços. A ciência forense agora nos revela segredos deixados pelas pessoas em sua viagem por este mundo. Reviva o passo a passo desta minuciosa investigação junto à historiadora Bethany Hills, neste especial de 3 episódios. Graças a 100 anos de avanços científicos, agora podemos nos aproximar do jovem rei mais do que nunca. Túmulos que falam. No History 2. Uma terra de templos desertos, palácios nas nuvens
e cidades escondidas. É uma história de riqueza, poder, inovação e derramamento de sangue. O Império Inca, uma grande civilização que reinou entre as montanhas. Existem bons motivos para os Incas nos fascinarem tanto. O império deles era o maior das Américas antes da chegada dos europeus. Incas, histórias e lendas. Especial, amanhã, às 10h05 da noite, no History 2. Enquanto a indústria romana infligia cicatrizes na Mãe Terra, a natureza estava, no entanto, dando à sua agricultura uma mão amiga. O ideal climático romano significava temperaturas mais quentes em geral no Mediterrâneo, ou seja, mais evaporação do Mediterrâneo, o que significa mais umidade do ar, o que, por sua vez, significa mais precipitação e maiores rendimentos agrícolas. Evidências dos núcleos de gelo da Groenlândia também revelam uma ligação surpreendente entre o sucesso de Roma e as erupções vulcânicas. Nos primeiros séculos depois de Cristo, a altura do Império Romano foi identificada como o período de silêncio romano, porque só tem um grande vulcão no período, ao contrário de muitas erupções vulcânicas, nos séculos anteriores antes de Cristo. Embora possa ser um conforto frio para o povo de Pompeia e Herculano, a falta relativa de atividade vulcânica foi um impulso para o resto do Império Romano. O Império Romano tem um pouco de sorte com o clima, mas eu acho que a falta de grandes erupções vulcânicas nos 2 primeiros séculos depois de Cristo desempenhou um papel na capacidade de Roma de consolidar seu império. Um clima estável apoiou uma revolução na agricultura romana. Na Toscana, no norte da Itália, na Vila Sette Finestre, a arqueóloga Elisabeth Fentres está documentando como a agricultura romana transformou a paisagem. Os principais produtos feitos no interior da Toscana são, como em todos os lugares do Mediterrâneo, grãos, vinho e azeite. Estas são as bases para o cultivo misto. Acrescente cebola, repolho e você tem uma dieta. Durante séculos, essa paisagem foi dominada por uma colcha de retalhos de pequenas fazendas com agricultura de subsistência. Com o passar do tempo, essas pequenas fazendas são substituídas por vilas cada vez maiores. E essa em que estamos pode ser uma das últimas construídas. Ela foi construída por volta de 40 AC. Eles encaram a agricultura de uma forma completamente diferente. Onde as azeitonas crescem hoje em dia, nos tempos romanos, a encosta era entregue aos vinhedos, produzindo enormes quantidades de vinho. Você pode encarar isso como agricultura de investimento. Isso é o mais perto da agricultura capitalista que você pode imaginar. Nas proximidades estão os restos do porto romano de Cosa. As ruínas são evidências de que esta era uma indústria que servia consumidores de lugares distantes. Sua importância é destacada por aqueles grandes pedaços de alvenaria que ainda estão aqui. Eles acabam criando um grande quebra-mar. O porto era inicialmente um porto de pesca, mas à medida que o comércio de vinho começa a se desenvolver no interior de Cosa, a quantidade mais extraordinária de ânforas deixa este porto para a Gália, Espanha, todo o Mediterrâneo Ocidental. Enquanto grande parte da Itália estava lucrando enviando produtos para mercados ao redor do Império e além, Roma em si está drenando a comida que precisa do exterior. De lugares como o Delta do Nilo do Egito. Na época de Augusto, Roma precisava de até 400 mil toneladas de grãos por ano. E a Itália Central não seria capaz de fornecer isso. Grande parte da produção do Império vai para alimentar a crescente população da cidade de Roma.
Algo muito característico da era da Pax Romana é a urbanização intensa e rápida. A cidade de Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes. É a única cidade europeia a atingir uma população de 1 milhão até Londres por volta de 1800. Agora podemos escavar os portos de Roma e os canais, os sistemas que transformaram o Tibre em uma artéria, que levou o resto do mundo para Roma. A enorme população de Roma teve acesso a entretenimentos públicos épicos. O Circo Maximus tinha capacidade para até 250.000 de pessoas para assistir espetáculos como corridas de bigas. 60 mil poderiam entrar no Coliseu para desfrutar da destruição de milhares de animais exóticos e humanos. Uma população tão grande requer muitos suprimentos. Quando você anda por Roma agora, no lado sul, tem um distrito chamado Testácio. E Testácio significa galpão de vasos. É uma montanha feita só de fragmentos de ânforas de azeite. Ânforas são recipientes de argila projetados para transportar azeite ou vinho. Você não pode reutilizar uma ânfora em que tinha azeite. Você não pode lavar, especialmente sem sabão. Então, eles simplesmente descartavam. Testácio é a prova do enorme apetite de Roma. E, pelo que tudo indica, o Império Romano representou um ponto alto nos padrões de vida para ricos e pobres no mundo antigo. Mas isso não se traduz necessariamente em vidas mais longas e saudáveis. A expectativa média de vida no mundo romano era de até 30 anos de idade. Mas, na realidade, a alta mortalidade infantil distorce as estatísticas, reduzindo muito essa média. Na verdade, os 50% dos romanos que chegam à idade adulta têm uma boa chance de viver vidas relativamente longas. Eles recebem a ajuda de 2 séculos de Pax Romana, o que reduz as principais fontes de mortes de adultos, como a guerra e a fome. Mas chegar à velhice ainda significa passar por ameaças de doenças, progressivamente pioradas por algumas das mesmas forças que sustentavam o sucesso romano. Os romanos viveram uma forma do que eu acho que podemos chamar de paradoxo do progresso. As mesmas forças que permitiram o dinamismo romano também fizeram os romanos terem uma saúde precária. Os germes endêmicos do Império Romano se beneficiaram dos mesmos padrões de urbanização e de comércio. Os efeitos foram sentidos mais intensamente nas cidades do Império, em nenhum lugar mais do que a capital, Roma. Os romanos são engenheiros civis extraordinários. Eles construíram uma incrível cidade com aquedutos que trazem água doce das colinas fora de Roma. Mas Roma tinha uma reputação, mesmo nos seus melhores dias, de ser um lugar muito sujo e muito nojento. Na época de Pax Romana, 11 aquedutos canalizam água doce para a cidade. Estamos falando de 220 litros por pessoa por dia, de água sendo trazida pelos 11 aquedutos que alimentavam Roma. Isso é mais do que a cidade média nos Estados Unidos na década de 70. Isso é realmente admirável. Mas tem uma pegadinha. Erin Marshall estuda a vida e a morte na Roma Antiga. Ela acredita que a reputação de Roma de tomar banho esconde um segredo sujo. Imagine 1 milhão de pessoas indo a todas essas casas de banho. Os grandes banhos municipais eram usados por milhares de pessoas todos os dias. Todo imperador que se respeita construiria um novo banho público como um presente para o seu povo. Você ia com seus amigos, mas iam outras pessoas junto. Todo mundo do império todo. E todos entravam em piscinas com águas que não eram trocadas com frequência suficiente. Os banhos em si eram a massa fervente de bactérias. É claro, eles não sabiam. Os romanos cuidavam para manter seus banhos limpos e achavam que tomar banho era uma coisa saudável. Eles não sabiam que era perigoso.
Os médicos romanos, incluindo o próprio Galeno, achavam que ir aos banhos era uma ótima terapia. Imagine que doenças gastrointestinais eram tratadas com visitas aos banhos. 1 milhão de pessoas em banhos com doenças gastrointestinais. Os imperadores achavam que ofereciam saúde para o povo, mas estavam os matando. Os suprimentos de água potável também estavam vulneráveis à contaminação. Uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas, todas indo às mesmas fontes, cada uma com seu próprio balde, todas com suas bactérias na água que causavam uma infecção secundária. Então, o próximo da fila não só levaria as bactérias dele às fontes de água, ele também sairia com as de outra pessoa. Os famosos esgotos de Roma são projetados para canalizar a água da chuva. Então, os moradores lutavam com uma montanha de resíduos humanos. Temos satiristas que fazem piada sobre o que era uma fossa de Roma. E precisamos lembrar que isso não é uma metáfora. As pessoas moravam em casas onde nenhuma das latrinas tinha ligação com um sistema de esgoto. Então, os romanos usavam pinicos e fossas sépticas. E muitas vezes o banheiro ficava dentro ou bem ao lado da cozinha, porque era mais simples ter um buraco onde você poderia jogar tudo. Uma casa romana devia ter um cheiro muito ruim e a cidade em si devia ter um odor realmente fétido. A ignorância sobre a higiene básica era uma característica da vida em todo o império, com cidades transbordando de lixo imundo. Em Pompeia, podemos ver onde os engenheiros construíram degraus para ajudar os passantes a andar pelas ruas fétidas. Vai ficar lindo esse daí. Bora gravar? Vambora. Gente, gravando. Jingle bells, jingle all the way. Semear a paz na terra é tudo que eu sonhei. Jingle bells, jingle all the way. Quero amor vencendo a guerra, é o que sempre acreditei. Vem que agora é hora, bora celebrar. Homenagear Jesus, fazer a luz brilhar. Não importa o sexo, a cor, raça ou religião. Deixa a porta aberta do seu coração. Jingle bells, jingle all the way. Vem cantar essa canção, vem me dar tua mão. Vamos juntos, já é tempo de acreditar. De espalhar a boa nova, não dá pra esperar. Natal tá no coração da gente. O famoso autor Roald Dahl disse que a vida é mais divertida se você jogar. Quem criou estas maravilhas e de onde surgiram? Contratou um cientista de foguetes para garantir que esses carros poderiam correr e ter o desempenho de um carro de verdade. Durante 2 semanas, se delicie com as histórias dos seus brinquedos favoritos. Especial Brinquedos, sexta, no History 2. Ao fim de cada ano, ganhamos 365 novas chances de rever e abraçar velhos amigos. Você consegue, Chan. Começar novos hobbies. Ai, meu Deus! Viajar mais. Explorar o desconhecido. Viver o novo e recomeçar. São 365 novas chances de fazer história. E só isso já fez todo dia valer a pena. No History 2. Conhecemos as estruturas. Quando o assunto é engenharia, essa foi uma das maiores conquistas da história da humanidade. Mas não as suas histórias. É tipo dominar a própria natureza. Esta é a engenharia. Foi a primeira campanha de financiamento coletivo dos Estados Unidos. Que construiu o futuro. É como se alguém hoje em dia falasse assim, vamos colonizar Marte. Construções que mudaram o mundo. Sexta, 6 de janeiro, no History 2. Na capital, o problema só piorou por causa do terreno.
Roma foi construída em 7 colinas, correndo ao lado do rio Tibre. Mas à medida que a cidade crescia, ela expandia para as áreas mais baixas. Apesar das melhores tentativas dos romanos de criar um sistema de drenagem, o Tibre inundava, espalhando doenças bacterianas escondidas entre os resíduos. Os romanos sofreram intensamente com uma série de doenças diarreicas. Elas são desproporcionalmente impactantes durante o auge do verão. É provável que as taxas de mortalidade na cidade de Roma fossem tão altas que apenas o constante fluxo de recém-chegados, homens livres e escravos, impedia que seu crescimento populacional fosse revertido. Embora muitas doenças fossem endêmicas, a natureza poderia trazer novos perigos. Os cientistas acreditam que foi em algum momento durante a Era Romana que um novo e mortal tipo de malária tomou conta da Itália. A malária vivax é a forma mais antiga de malária humana e provavelmente foi estabelecida no Mediterrâneo muito antes do Império Romano. Nós ainda não sabemos exatamente quando a malária falciparum se estabelece no Mediterrâneo. Mas temos boas razões para acreditar que ela estava lá na época do Império Romano. Nós sabemos por seus escritos que Galeno tratou muitos pacientes com malária. Fica claro que a doença atingia ricos e pobres, jovens e velhos, especialmente no verão. Tem um grande pico entre agosto e outubro nas mortes. E o mais interessante é que ela afeta todo mundo. Eu acho que é por causa da malária. Eles tinham um problema real com o pântano pontino e a água parada que tinha lá. O pântano pontino se estende por uma vasta área ao sul de Roma, com a Via Ápia, sua estrada principal, passando por ele. Até o nome da doença em si, que quer dizer ar ruim, reflete uma espécie de entendimento básico de que lugares pantanosos, que são lugares em que os mosquitos existem em abundância, são perigosos para a saúde humana. Os romanos tentaram e falharam em drenar os pântanos, deixando o local perfeito para os mosquitos. No entanto, a malária não se restringiu apenas à capital. Mark Macklin acredita que as técnicas agressivas de manejo da terra dos romanos ajudaram a tornar a malária um grande problema em todo o império. O que as pessoas geralmente entendem é que a malária está relacionada à temperatura. Mas é um pouco mais complicado do que isso. Mark é um especialista em como rios e água moldaram a civilização. A água, o regime de inundação e também os padrões de assoreamento dos rios são tão importantes quanto. Eles criam pequenas piscinas e lagoas onde o mosquito se reproduz no inverno e que são chamados de refúgios da estação seca. Esses refúgios da estação seca foram muitas vezes criados como consequência do desmatamento acelerado. A exploração cega de Roma, do planeta que antes era tão generosa, estava começando a colher recompensas fatais. Pax Romana, a paz romana, durou 2 séculos. Mas para as pessoas de todo o império, em lugares como Pérgamo, a paz logo será quebrada. Em alguns anos, muitas dessas pessoas estarão mortas. No século II, o Império Mediterrâneo de Roma está em contato com o subcontinente indiano e até mesmo com a China da dinastia Han. Juntos, eles formam uma rede comercial global que liga populações da costa do Pacífico da Ásia até a costa atlântica da Europa. Mas essa interconexão traz riscos e recompensas. Este foi um estágio transformador na história humana. Com populações urbanas densas de pessoas neste mundo interconectado. Então, a doença poderia passar muito facilmente de pessoa para pessoa, aí de cidade
em cidade. A civilização chegou ao ponto em que as pragas se tornaram totalmente possíveis. Em 165 d.C., histórias começam a circular sobre uma nova doença assustadora. Relatos indicam que ela foi trazida por soldados em campanha no Oriente Próximo. Se espalha por todo o Império, atingindo fortes ao longo da fronteira norte, onde os exércitos de Roma estão lutando contra tribos germânicas. Ela seria chamada de Peste Antonina por causa da dinastia de imperadores atualmente no comando. Nossa testemunha-chave, Cláudio Galeno. O médico que ganhou experiência no anfiteatro em Pérgamo, agora uma lenda médica. Tem poucas pessoas mais importantes do que Galeno no mundo antigo. Ele viajou pelo Império, impressionando multidões com proezas médicas, incluindo uma versão antiga da cirurgia de coração aberto. Ele até esteve em Roma. Autor de centenas de trabalhos, Galeno deixou relatos vitais do que testemunhou. Ele menciona isso ao longo de seu corpo de escritos. Até para ele, este foi uma espécie de episódio médico de destaque em sua longa carreira. Comparado com os assassinos que ele já viu antes, como malária, disenteria e tifo, esta praga parece impiedosa e horripilante. O Dr. Galeno fornece algumas dicas da resposta médica à pandemia. E a maioria dos fármacos que ele prescreve teriam sido totalmente ineficazes. A peste antonina cobra um grande preço. Entre 10% e 20% dos infectados morrem. Mas de onde veio essa misteriosa doença? Esta faixa horária é um oferecimento de ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. EMA, o colchão mais vendido na Europa. Desfrute do conforto aprovado pelo mundo todo e faça o teste por 100 noites sem risco. EMA, compre online agora. O famoso autor Roald Dahl disse que a vida é mais divertida se você jogar. Quem criou estas maravilhas e de onde surgiram? Contratou um cientista de foguetes para garantir que esses carros poderiam correr e ter o desempenho de um carro de verdade. Durante 2 semanas, se delicie com as histórias dos seus brinquedos favoritos. Especial Brinquedos, sexta, no History 2. Em algum ponto da história, alguém teve uma pequena grande ideia para vencer um obstáculo. E desde então, vencemos desafios em nossa jornada evolutiva. E rompemos limites que antes eram impossíveis. No History 2, celebramos a genialidade humana. E eles
Julius Streicher foi pego por acidente pelos americanos. Ele tentou disfarçar sua identidade. Foi interrogado por um soldado americano que disse pra ele num alemão ruim: "Você se parece com o criminoso de guerra procurado, o Julius Streicher." Quer assistir mais? Último Dia dos Nazis. No History 2 On Demand, a nova temporada completa já está disponível. Procure-a e veja muito mais do History 2. As primeiras fontes romanas apontam para o leste, para Seleucia, uma cidade às margens do Tigre, no atual Iraque. Seus mercados ligam rotas comerciais da África e China ao Império Romano. Os romanos estão negociando com o povo do extremo norte da Europa. Eles estão negociando através do deserto do Saara. Estão negociando particularmente e ativamente com o sul da África, com a África Oriental, com o Oriente Próximo. E é claro que essa ligação também seria, explorada por patógenos. Parece provável que a peste veio do leste, mas identificar a doença em si é mais problemático. Quando não temos amostras de DNA antigas que identifiquem o micróbio responsável por um surto de doença como a peste antonina, só podemos confiar nas fontes escritas que temos. E no caso da peste antonina, temos algumas descrições, principalmente do contemporâneo Dr. Galeno, que descrevem alguns dos sintomas da doença. A maioria dos historiadores estudiosos de Roma suspeita que a varíola, causada pelo vírus da varíola, era o agente da peste antonina. A varíola é um dos maiores assassinos da história humana e foi finalmente erradicada na década de 1970 através da vacinação em massa. O problema de culpá-la pela peste antonina é que os cientistas nem têm certeza de que a forma moderna de varíola existe há tempo suficiente para matar romanos há 1800 anos. A varíola moderna, a forma altamente virulenta da doença, não é assim tão velha. Ela só tem 400 ou 500 anos. É possível que existam formas mais antigas ou ancestrais de varíola. E agora nós temos uma nova amostra medieval do DNA da varíola, que nos mostra que realmente existiam outras cepas da varíola no passado. Para aumentar o mistério, os historiadores ainda debatem o impacto que a praga teve no Império. Há muita controvérsia sobre a gravidade da peste antonina, e isso porque os dados que temos não são como os coletados hoje em dia. Tem pessoas que acham que uma proporção impressionante da população do Império foi morta. A maioria das pessoas agora é muito mais cautelosa e acha que foi muito grave em alguns lugares, mas talvez quase não tenha tocado em outros. No entanto, embora nunca possamos contar as vítimas, é possível que a ciência ofereça pistas sobre o tamanho do efeito que a peste antonina teve sobre o Império Romano. Em Nevada, Joe McConnell tem evidências científicas claras do impacto da peste na economia de Roma. Como vão as coisas? Quando observamos o impacto das pragas na poluição por chumbo, então, um indicador de uma atividade econômica, nós vemos claramente que a Pax Romana chega a um fim acentuado e drástico associado à peste antonina. A poluição por chumbo no Ártico não retorna a esses níveis. Este período de 17 AEC a 165 EC até o início da Idade Média, na época de Carlos Magno. Com mão de obra em falta, as minas de prata espanholas do Império têm dificuldade de manter a produção. A fonte romana do novo metal desapareceu quando a peste antonina atingiu a Ibéria e nunca se recuperou. A economia romana quase ficou sem prata. Era a moeda do reino. E quando você não tinha mais prata, não tinha mais saída. E as coisas começaram a ir ladeira abaixo para o Império Romano.
Ainda precisando pagar legiões, os imperadores que governaram após a peste antonina são forçados a rebaixar a moeda. Tumultos econômicos e ameaças de tribos ao longo da fronteira logo desencadeiam uma guerra civil. Entre 235 e 285 d.C., mais de 50 indivíduos reivindicarão o trono imperial, com uma proporção maior do que a morte violenta de um gladiador médio. Em meados do século III, é uma época em que o Império Romano passa pela mais grave crise existencial que já havia enfrentado. É uma crise política em que ocorre uma série de guerras civis. É um período de crise geopolítica e militar, quando inimigos nas fronteiras leste e também norte atacam Roma simultaneamente. E é um período de crise monetária, quando o conteúdo de prata da moeda romana despenca, causando um longo período de inflação muito grave. A Pax Romana está rapidamente se tornando uma lembrança distante. Até a Mãe Natureza parece estar se voltando contra o Império. A partir de 150 d.C., os sistemas meteorológicos que sustentam o ideal climático romano se tornam cada vez mais instáveis, desencadeando eventos climáticos extremos como inundações e secas. Por sua vez, o mau tempo pode causar colheitas fracassadas, levando as populações a migrarem em busca de melhores terras agrícolas. Praga, guerra civil, invasões estrangeiras, colheitas fracassadas e agora pessoas desesperadas migrando. O império que eventualmente sai desse caos será quase irreconhecível. Em 306, um novo imperador sobe ao poder, Constantino. Ele anuncia um novo período na história do Império Romano. Em 330 d.C., ele transfere a capital por cerca de 1.400 quilômetros a leste, para Bizâncio, atual Istambul. Ele a reabatiza como Constantinopla. Enquanto os recursos do Império e as pessoas estão sendo levadas para o leste, a metade ocidental do Império está em uma espiral descendente. Províncias romanas na Europa Ocidental e Norte da África são conquistadas por tribos germânicas. Em 410, menos de 100 anos depois de deixar de ser a capital imperial, Roma é saqueada. A esperança para o Império agora está em Constantinopla. Constantinopla sempre foi a parte mais populosa e mais rica do Império Romano. E ainda controlava um vasto território que se estendia da Europa Central por todos os Balcãs, Anatólia, Oriente Próximo, Egito. Em 527, um dos maiores imperadores de toda a história romana chega ao trono, Justiniano. Ele construiu uma vasta catedral, Santa Sofia. Agora uma mesquita, ela ainda domina a cidade. Mas as ambições de Justiniano vão muito além. Nada menos do que a restauração do Império. O Império Romano está no processo de reunir algumas das principais peças de todo o Império. Mas a natureza não vai deixar isso acontecer sem lutar. Eles conquistaram o norte da África e o reanexaram ao centro imperial. E estão no meio do processo de reconquistar a Itália, quando, aparentemente do nada, no ano 541, um novo surto de doença começa. E começa em Pelúzio, que é uma cidade às margens do Mediterrâneo, no Egito. E no ano seguinte se espalha pelo Mediterrâneo e chega à capital de Constantinopla. No ano seguinte, está no Mediterrâneo Ocidental, espalhando-se por toda a Itália, Gália, Espanha e agora acreditamos cada vez mais na Grã-Bretanha.
Nós temos vários relatos de testemunhas oculares e está bem claro, a partir dessas descrições, que este foi um evento diferente de tudo o que eles já haviam vivido até ali. E os termos em que eles descrevem são, muitas vezes, apocalípticos. Faz 300 anos desde Galeno, mas os romanos ainda não têm teoria dos germes e nenhum conceito do valor da saúde pública. Em uma era antes dos antibióticos, 80% dos infectados morrem. Em Constantinopla, os sobreviventes deixam relatos horríveis do que testemunharam. Nossas fontes descrevem os corpos sendo empilhados, sendo empurrados e triturados para abrir espaço para os próximos corpos. E para os cristãos que testemunharam isso, era, na verdade, um símbolo do Apocalipse. Bom, eles haviam tirado isso da Bíblia, o livro do Apocalipse. E eles acreditavam que os corpos que eram esmagados explodiam como uvas, como numa prensa de vinho da ira de Deus. Ao contrário dos períodos anteriores, no século VI, mais pessoas estão sendo enterradas do que cremadas. Então, cientistas em busca da causa desta nova praga podem estudar os ossos de suas vítimas. Meu nome é doutora Cristiana Scheib, sou chefe do laboratório de DNA antigo do Instituto de Pesquisa Genômica da Universidade de Tartu, na Estônia. Resumindo, eu perfuro os dentes das pessoas mortas. Isso é legal. É isso que os dentistas usam para arrancar os dentes. Nós os usamos para segurar os dentes. Cristiana estuda doenças antigas para ajudar na luta contra as pandemias modernas. Os dentes são um recurso particularmente valioso para nós, porque contém tanto o genoma humano do doador quanto o patógeno que estava na corrente sanguínea da pessoa na hora da morte. Nós pegamos o dente e extraímos DNA em uma solução. Aí manipulamos esse DNA fisicamente para que possa ser lido por nossas máquinas de sequenciamento. O sequenciamento de DNA prova que a peste justiniana foi causada pela Yersinia pestis, a mesma bactéria por trás da peste negra medieval. Os infectados podem esperar uma doença agonizante e muitas vezes fatal. A peste tem 3 manifestações clínicas diferentes. Tem a peste bubônica, que cria os bubões, e é a infecção do sistema linfático. Ela muitas vezes leva a peste septicêmica, que significa que você tem um alto nível de bactérias no sangue. E é assim que podemos detectá-la em indivíduos antigos. Em um número muito raro de casos, você também tem a peste pneumônica, que é capaz de se multiplicar e aí você pode passar para outra pessoa através dos aerossóis. Então você tosse bactérias da praga e infecta diretamente a pessoa perto de você. Se você pega isso, tem talvez 24 ou 48 horas de vida. É incrivelmente fatal. Enquanto estudava esqueletos de um local remoto no leste da Inglaterra, Cristiana usou a mesma tecnologia de sequenciamento para fazer uma descoberta impressionante sobre até onde e com que velocidade a peste se espalhou. Não tinha indicação visual no local de uma perspectiva arqueológica de uma pandemia de praga tinha surgido ali. Foi uma grande surpresa. Conseguimos um indicador forte de peste em um dos indivíduos, um homem jovem. Esta foi a primeira evidência genética encontrada de Yersinia pestis ou da praga da Inglaterra durante a primeira pandemia ou a peste de Justiniano, por volta de 541. Os resultados do trabalho de Cristiana atraíram muita atenção. O local onde a peste foi encontrada fica no lado oposto de Constantinopla. Fica no extremo oeste, fica no interior. Fica na roça da Inglaterra anglo-saxã. E em um assentamento de 60, 70 pessoas. E o fato de que a peste chegou lá é uma forte indicação de que ela tinha a capacidade de se espalhar por longas distâncias. Com base em evidências como a de Cristiana, alguns especialistas chamaram a peste justiniana de a primeira pandemia. Isso realmente abriu os nossos olhos para o fato de que muito cedo a pandemia se espalhou muito longe, provavelmente no primeiro ano do surto. O que vemos é uma expansão muito rápida deste patógeno naquela época.
A forma mais comum de transmissão é por pulgas. Essas pulgas normalmente se alimentam de roedores. Mas as pulgas portadoras de pragas ficam vorazmente famintas e procurarão alimentos em outro lugar. As pulgas, que normalmente bebem o sangue de ratos pretos, ficam um pouco desesperadas e decidem que, neste caso, tentarão beber um pouco de sangue humano. E é aí que os humanos pegam peste bubônica. Infelizmente para os romanos, os ratos pretos estão em todos os cantos do Império. Auxiliados em grande parte pela rede romana de grandes cidades, seu sistema de suprimentos de grãos e a constante movimentação de pessoas. E esse foi o palco para o surto explosivo da peste de Justiniano. O que começou essa pandemia em sua jornada assassina? A peste justiniana varre a Ásia, a Arábia e a Europa, matando entre 30 e 50 milhões de pessoas. Novos achados científicos estão revelando o que desencadeou essa pandemia mortal. Ulf Buntingen é especialista em paleoclimatologia na Universidade de Cambridge. Ele coleta amostras de árvores antigas de toda a Europa e usa análises de anel de crescimento das árvores para esclarecer eventos climáticos históricos. No microscópio, examina os anéis de crescimento das árvores em nível celular. Agora, ele acredita ter encontrado uma correlação significativa entre eventos climáticos antigos e o advento da primeira pandemia. Esta é uma amostra dos Alpes italianos. É da linha das árvores superiores, então cerca de 2.100 metros de altitude. E é uma amostra de pinheiro. Nós vemos um anel completo. Essa parte do anel, a clara, é produzida no início da estação de cultivo e no final da estação de crescimento, no final do verão, início do outono. Observamos aqui esse limite bem claro. Madeira primitiva, madeira tardia, está completo. Isso faz uma temporada de crescimento. Mas à medida que Ulf passa pelo início dos anos 530 d.C., tem uma grande mudança. Em 536 d.C., a faixa mais escura da madeira tardia está faltando. Isso indicaria que do verão ao outono foi extremamente frio. E a árvore estava sofrendo e não podia produzir sua madeira normal tardia. E no ano seguinte, 537, novamente, um anel muito fino. Então, basicamente, ele começa já frio. E então toda a estação de crescimento é muito reduzida. E se nós seguirmos esse aglomerado, 36, 37, 38, 39, 40. Esses padrões são indicadores de depressões de temperatura da estação de crescimento. Ulf acredita que o período frio prolongado, que começou em 536, foi causado pela erupção de pelo menos um vulcão. E foi a nuvem de cinzas que bloqueou parte do Sol e impediu que ele atingisse a Terra. Os cientistas ainda não identificaram onde ocorreu a erupção, mas o período de resfriamento foi tão drástico que Ulf chamou de a Pequena Era Glacial da Antiguidade Tardia. E ele acredita que este evento climático está ligado ao surto de peste. O principal hospedeiro da Yersinia pestis é o gérbio, um animal vivo selvagem. É o hospedeiro que está carregando o Yersinia pestis. E o vetor são as pulgas. Normalmente, os gérbios ficam longe de ratos e humanos, mas o tempo frio e úmido provavelmente os expulsou de suas tocas e os aproximou do rato preto e das populações humanas. À medida que as condições áridas retornam e a comida para os gérbios diminui, uma redução de gérbios é desencadeada, forçando as pulgas, carregando a Yersinia pestis, a encontrar novos hospedeiros.
Esses novos hospedeiros incluíam humanos, e a praga de Justiniano causa estragos em todo o mundo antigo. Uma das características distintas da peste é que não foi uma e acabou. A praga conseguiu se estabelecer e depois voltar a cada 10 ou 15 anos. Era uma doença que assombrava essas sociedades na transição entre o Império Romano Antigo e o início da Idade Média. A primeira pandemia da história não é o fim para o Império Romano. Constantinopla continuará sendo uma grande potência até o século XV. Mas todos os sonhos de ressuscitar os dias de glória de Roma no Ocidente estão destruídos. A civilização deu um passo para trás que vai durar séculos. O poder passa dos centros urbanos para o campo. A grande maioria das redes comerciais de longa distância enfraquecem e morrem. Em Roma, outrora lar de 1 milhão de pessoas, agora vivem menos de 30 mil entre as ruínas da glória passada. Para Kyle Harper, a colaboração entre historiadores, arqueólogos e cientistas é vital para nossa plena compreensão da Roma antiga. Eu acho que tem uma maior abertura, uma percepção maior de que podemos trabalhar em equipe, que podemos entender a história humana mais ricamente, tentando fazer parcerias com pessoas que trazem novas ideias. É assim que o progresso funciona, é estar disposto a correr riscos quando, às vezes, reunimos domínios completamente diferentes de conhecimentos que nos permitem fazer perguntas que muitas vezes nem sabíamos que eram possíveis. E enquanto os historiadores continuam a debater o que exatamente causou o colapso da primeira superpotência do mundo, ninguém tem a menor dúvida de que a ciência está transformando a nossa compreensão deste momento crítico da história. Bárbaros, a dinâmica social, os desafios fiscais, os desafios dinásticos. Ainda precisamos dessas dimensões humanas, mas não podemos contar a história sem dar ao meio ambiente o seu lugar, sabe, na história humana. Esta faixa horária é um oferecimento de ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Será que alguém vai saber que a mamãe tá aí? Abraham Lincoln, eu estou concorrendo à Assembleia Estadual. Não é certeza que vou ganhar. Não vai servir para você? Eu gostaria de dançar com você da pior maneira. Não sou como outra senhora, Sr. Lincoln. Receio que este possa ser o meu primeiro e único mandato. Uma nação culpada das práticas mais chocantes e sangrentas. Vai ser uma grande discussão neste país. Quero estar pronto para isso. Nós precisamos ter fé que o direito faz o poder. Sim, Lincoln! O governo não vai atacar você. Quanto tempo o Sumter aguenta? Espera, capítulo Você espiar. deve enviar mais navios. Eu disse que nos retiramos. Fogo!